Caríssimos fiéis, na epístola de hoje, São Paulo Apóstolo nos recomenda com particular insistência a virtude da mansidão. São Paulo insiste a ponto de parecer que ele quer ver particularmente essa virtude brilhar na vida dos católicos. E assim ele diz: não pagueis a ninguém o mal com o mal, mas aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. E nós vemos que ele diz diante de todos os homens, ele se refere aqui também a fazer o bem aos pagãos. E ele continua: se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. E ele é claro, ele diz quanto depender de vós. E assim ele evidencia que nós devemos fazer um esforço sincero para conservar a paz onde quer que estejamos. E este esforço sincero para conservar a paz agrada a Deus. É claro que nós não conseguiremos sempre evitar as dificuldades decorrentes do fato de que nós estamos neste vale de lágrimas, do fato de os homens, e isso inclui nós mesmos, sermos afetados pelas consequências do pecado original. Além disso, a nossa vida aqui na Terra é uma constante luta, sobretudo diante da hostilidade desta sociedade apóstata, diante da hostilidade do demônio, do mundo e da nossa própria carne. Nem sempre vamos poder evitar as dificuldades, mas enquanto depender de nós, nós devemos viver em paz com todos. Por isso que São Paulo escreve na Epístola aos Hebreus: buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade. Devemos então buscar a paz e a santidade. São Francisco de Sales insiste nisso, particularmente na questão de conservar a paz no ambiente familiar, de conservar a paz em casa, sobretudo tratando-se do marido e da mulher. Ele insistia que nas desavenças não se deve colocar mais lenha ainda na fogueira, deve-se fazer um grande esforço para conservar no lar a paz e a tranquilidade. São Francisco de Sales, inclusive, insiste que Deus ama particularmente as famílias que buscam conservar a paz em casa e que Ele reserva bênçãos especiais para as famílias que buscam com sinceridade e com esforço conservar no lar este laço da paz. Isso significa, de fato, querer manter a paz. Isso significa, de fato, esforçar-se para isso, mesmo que alguns desentendimentos venham a ocorrer. Mas se eles ocorrerem, o esforço sincero que foi realizado antes reserva graças para que a paz retorne o quanto antes. Isso quer dizer que, se um dos dois perdeu a paciência, o esforço do outro deve ser, em primeiro lugar, fazer todo o possível para não alimentar a discórdia. Antes, é claro, de fazer o possível no que depende dele
para que a paz seja conservada. O olhar deve ser, antes, o bem comum da família, do que fazer prevalecer a própria posição, mesmo que você tenha razão. Acaso fazer prevalecer a própria razão vale a pena se o que se tem em seguida é terra arrasada no âmbito familiar? Lembremos-nos também do desejo do Sagrado Coração de Jesus, o desejo de ver a paz reinar nas famílias, pois uma das promessas que ele faz às famílias que são devotas do seu Sagrado Coração, é a de lhes dar a paz. E assim, se olharmos as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, uma delas é justamente para aquelas que forem sinceramente devotos do seu Sagrado Coração e se esforçam para, de fato, honrá-lo no lar. E esta promessa é justamente de fazer reinar a paz nas famílias. O Sagrado Coração de Jesus tem esta preocupação, tem esta intenção de ajudar a reinar a paz nas famílias. E São Paulo continua na sua epístola aos Romanos: não vos vingueis, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E eis aí a oportunidade de mencionar esta importante virtude da mansidão. Mas como a mansidão vai se concretizar de fato? A mansidão terá particularmente 2 aspectos. Nós devemos, por um lado, ter mansidão para conosco mesmos, sobretudo diante das nossas misérias, e em seguida devemos ter mansidão para com o próximo. E assim a mansidão para com nós mesmos vai se exercer particularmente diante das nossas misérias e fraquezas, pois se exigirá de nós uma verdadeira paciência diante do nosso atraso na perfeição. Acontece que muitos, vendo que não se livram de seus defeitos, apesar de muito tempo de luta, começam a desanimar no combate, ou começam mesmo a viver um dilema prático, desanimam por ter desanimado, e ficam com raiva por terem ficado com raiva e assim por diante. A consequência disso é que com frequência acabam desistindo da busca da santidade, pois desanimaram após ter experimentado tantas e tão repetidas quedas. E é justamente aqui que está o perigo, aqui que mora a cilada que o demônio arma para nós. Deus permite, Ele não quer o mal, mas permite. Ele permite que sintamos a nossa fraqueza por um certo tempo determinado por sua providência, para que tenhamos uma consciência maior da necessidade que temos de nos apoiarmos nas suas forças e não nas nossas. Diante de uma queda, nós não devemos nos impressionar, muito pelo contrário. Devemos antes nos impressionar de não termos caído antes, ou então de não termos caído de uma forma ainda pior.
É o que diz São Francisco de Sales, que há de extraordinário que a enfermidade seja enferma, que a fraqueza seja fraca e que a miséria seja miserável. Se você caiu, parabéns, você não é um repolho. Se você caiu, parabéns, você não é um robô. É claro que isso não deve ser pretexto para relaxarmos no combate espiritual, pois, como diz nosso caro bispo de Genebra, o arrependimento de nossas faltas deve ter duas qualidades. Por um lado, a tranquilidade. Então, a pessoa não deve combater seus defeitos de uma forma desesperada. Ela deve ter uma verdadeira tranquilidade no combate. E São Francisco de Sales tinha uma forma muito boa de exprimir isso. Ele dizia que nós devemos segurar o nosso coração na ponta dos dedos, ou seja, com muita delicadeza. De forma que, se a gente quer tratar as doenças do nosso coração, não devemos fazer isso com brutalidade, mas com tranquilidade. E aí entra o papel tão importante da mansidão para com nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, além da tranquilidade, deve haver a firmeza. Nós não devemos ser negligentes em se corrigir, mas devemos ter um combate firme e forte, decidido, que não aceita nenhuma concessão, mas que deve, é claro, ser sereno e tranquilo. Serenidade e tranquilidade que se fundam na bondade e na onipotência de Deus, não na nossa competência. Como exemplo disso, nós podemos mencionar, certa vez São Francisco de Sales começou a dirigir uma religiosa que tinha qualidades únicas, que era verdadeiramente extraordinária e que era admirada por todos em Paris. No entanto, ela não conseguia, apesar de inúmeros esforços, praticar a virtude da mansidão e da paciência. Ela era extremamente explosiva e as frequentes derrotas dela nesse combate a faziam desanimar de alcançar a perfeição. Ela conseguia tudo, menos se manter calma, e o desânimo estava tomando conta dela. No entanto, São Francisco de Sales continua a encorajá-la a se exercitar em fazer tudo com doçura e tranquilidade, pois depois de 2 ou 3 anos, ela iria adquirir essa espontaneidade em agir com doçura. Após pelo menos 3 anos de combate, ela poderia então ver os primeiros resultados destes seus esforços. A santidade, a perfeição, não é algo que se adquire da noite para o dia. Os esforços no exercício das virtudes não virão somente por um exercício de força de vontade. Não se trata unicamente das nossas próprias forças. E aqui podemos citar o bom humor de São Felipe Neri. Ele dizia: um dos melhores meios para obter a perseverança é a discrição. Não é necessário querer fazer tudo a um tempo, nem querer ser santo em 4 dias.
A busca da santidade exige uma grande paciência. Uma paciência, em primeiro lugar, com a nossa própria fragilidade, com a nossa própria incompetência, com a nossa própria debilidade. Ou seja, devemos ter paciência em adquirir a paciência, paciência em suportar o nosso atraso na perfeição, apesar de buscarmos a virtude com todas as nossas forças. Por isso, São Francisco de Sales diz o seguinte a uma de suas dirigidas: tende paciência com todos, mas principalmente consigo mesma. Isto é, não vos perturbeis com as vossas imperfeições e tende sempre coragem de vos levantar novamente delas. Não me incomodo de que recomeceis todos os dias. Não há melhor meio para bem aperfeiçoar a vida espiritual do que recomeçar sempre e nunca achar que se fez o suficiente. Devemos então, meus caros, manter a mansidão com grande confiança na ajuda de Deus. Devemos manter a mansidão com a busca perseverante e paciência de recomeçar todos os dias, de recomeçar sempre que identificamos uma queda em nós. E a nossa mansidão deve se estender, é claro, ao trato com o próximo. É claro que a nossa tendência, por instinto, é pagar sempre com a mesma moeda. Se alguém me trata mal, o meu instinto é retribuir da mesma forma. Agora, nós bem sabemos que não foi isso que nosso Senhor ensinou no Sermão da Montanha. Afinal, ele disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos como sobre os injustos. Se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sedes perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. E assim, meus caros, nós devemos enxergar nas cruzes cotidianas uma verdadeira pedagogia de Deus. Ou seja, Deus nos educa por meio das cruzes. É claro que as cruzes que nós suportamos não se resumem a isso. Existem vários outros motivos que alguns nós só saberemos na eternidade. Mas as cruzes provêm da sabedoria da providência de Deus. Elas servem para que nós possamos progredir na caridade. Mas um dos aspectos das cruzes que Deus nos permite passar pode ser muito instrutivo, a fim de que nós possamos dar mais valor às nossas cruzes. As cruzes justamente nos permitem crescer no conhecimento de nossas fragilidades, e elas permitem com que nós identifiquemos onde devemos concentrar os nossos esforços. Por exemplo, digamos que nos encontramos dentro de um quarto e que tudo está escuro. E nós precisamos muito encontrar alguma coisa, mas por causa da escuridão não vemos nada e não encontramos aquilo que nós precisamos. E de repente alguém encontra uma vela e a acende. Então, antes aquilo que estava escuro não está mais na escuridão, afinal temos a vela acesa.
E assim conseguimos enxergar melhor as coisas e encontrar aquilo que nós estávamos buscando. Na nossa vida espiritual é semelhante. Nós queremos progredir no amor de Deus, mas há muitos obstáculos que nos impedem de amar a Deus com mais generosidade. Só que muitas vezes nós não encontramos qual é esse obstáculo. Nós não identificamos o que nos faz cair, o que nos machuca. Nós não sabemos o que está realmente nos impedindo de progredir no amor de Deus. Então, o que Deus faz? Ele nos manda cruzes, que são luzes que vão nos fazer enxergar qual é o nosso ponto fraco, qual é o obstáculo que está nos impedindo de amar nosso Senhor. E às vezes, por meio de uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa que para nós é uma verdadeira cruz, Deus vai nos dizer: você quer me ouvir, você quer me amar, mas o teu ponto fraco é este, você não tem paciência, você não tem mansidão. Muitas vezes, Deus coloca uma pessoa no nosso caminho para que nós vejamos quais são os nossos pontos fracos. Ele nos dá esta oportunidade de combater os nossos defeitos a partir de alguém que vai ser, para nós, uma verdadeira cruz. Às vezes também nosso Senhor quer nos mostrar que nós não confiamos devidamente na sua divina providência. Achamos que nós confiamos em Deus. Achamos que nós confiamos na sua providência. Mas Deus quer nos mostrar que isso é falso. Que nós confiamos nele somente quando temos garantias humanas. Somente quando as coisas estão favoráveis para nós. E por isso, por exemplo, Ele permitirá uma dificuldade no âmbito familiar. Ele permitirá que as pessoas da família percam a paciência, comecem a desanimar, achando que Deus se esqueceu delas. Mas, na verdade, Deus está visitando essa família com a cruz da dificuldade, para mostrar para essa família que ela precisa aprender a confiar de verdade na providência divina. E assim Ele dá à família a oportunidade de exercer a confiança em sua providência. É claro que o problema é que muitas vezes, quando aparecem dificuldades, nós nos limitamos a enxergar tão somente a dificuldade, tão somente a cruz. Nós não elevamos o nosso olhar além da cruz, para Deus. Nós vemos somente a cruz, mas não vemos que nosso Senhor Jesus Cristo a carrega conosco. Nós não enxergamos a mão de Deus nas nossas cruzes. E claro, se nós pararmos para olhar tão somente a cruz, tão somente a dificuldade e tão somente a nossa fraqueza, é claro que nós vamos nos desesperar. Afinal, nós somos fracos e nós sentimos em primeira mão a nossa fraqueza. Mas o fato é que a nossa vida não se resume a esta realidade sensível. O mais importante, que é Deus e a vida sobrenatural, não nos é acessível pelos sentidos. Nós não vemos a graça. Por isso mesmo, pela nossa inteligência,
que reconhece Deus e pela nossa vontade que busca o bem que Deus nos oferece, nós devemos subir um degrau, devemos contemplar a realidade sobrenatural da nossa vida, devemos olhar para a mão de nosso Senhor, que quer nosso bem mais do que nós mesmos queremos, e que nos permite aquela cruz justamente para o nosso bem. E assim devemos abraçar essa cruz, porque nós sabemos que ela vem das mãos de nosso Senhor e que nosso Senhor a carrega junto de nós. E abraçando a cruz, nós estamos abraçando nosso Senhor que está junto dela. Nós devemos justamente enxergar a realidade da nossa vida do ponto de vista de Deus, dos olhos de Deus, porque Deus enxerga a realidade de uma forma que nós não enxergamos. Nós devemos ver tudo do ponto de vista da eternidade. Nós podemos, para isso, nos colocar nos pés de uma criança. Digamos que uma criança tem um problema com um determinado alimento. Um alimento que ela não pode comer, mas que gostaria muito de comer. Digamos que ela não pode comer doces, mas ela gostaria muito de comer um doce. Mas a criança não tem discernimento suficiente para fazer uma análise racional de que aquilo vai fazer mal para ela e que o sacrifício de se abster daquele doce vale a pena, uma vez que se ela comer esse doce, ela vai passar muito mal. Essa criança chega para seus pais e começa a chorar, pedindo aquele doce. A criança chora, reclama e esperneia, mas, evidentemente, os pais vão dizer que não, que ela não pode comer, para o seu próprio bem. A criança pode fazer todo um teatro, toda uma birra, e certamente os senhores têm alguma noção do que isso pode ser. Mas a resposta vai ser não, porque os pais sabem que aquilo que ela está pedindo vai fazer mal para ela. Os pais têm uma visão da situação que as crianças não são capazes de ter. O fato é que, meus caros, Deus tem um olhar sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, que nós não somos capazes de ter. Porque nós somos crianças diante de Deus. Se Deus permite certas coisas, é porque Ele enxerga a situação de uma forma que nós não somos capazes de enxergar. Mas o fato é que, se Ele permite, é justamente para o nosso bem, é justamente com vistas à nossa eternidade. Santo Afonso de Ligório, no seu livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, conta um fato da vida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, logo depois de ter falecido, aparece para uma irmã do convento, uma irmã que conviveu com ela, e disse para essa irmã: se eu pudesse voltar para a terra para fazer uma coisa, eu voltaria para sofrer mais, a fim de receber no céu o prêmio que Deus reservou para os que sofreram por Ele. Ou seja, se Deus nos permite sofrimentos, Ele está realmente pensando em nosso bem e na nossa eternidade, e nós devemos confiar na sua providência, mesmo que não a compreendamos. E assim, além de nos educar por meio dessas cruzes, Deus nos dá a oportunidade de fazermos com o próximo justamente aquilo que Ele fez conosco quando ainda éramos pecadores. São Paulo diz claramente: Ele nos amou e se entregou por nós. Isso quer dizer que em nós nada havia de belo, nada havia de agradável. Muito pelo contrário, em nós
quando estávamos no pecado, tudo o que a nossa natureza exigia injustiça era castigo, rejeição da parte de Deus. O homem pecador, os senhores já me ouviram falar isso várias vezes, o homem pecador merece somente sofrer, morrer e ir para o inferno. No entanto, Deus nos amou e se entregou por nós quando ainda éramos pecadores, sem merecimento algum de nossa parte. Isso nos mostra o quanto Deus nos ama de forma gratuita e o quanto Ele quer a nossa salvação. E assim, quando uma pessoa se apresenta a nós com seus defeitos, podemos dizer que ela também nos dá motivos para que nós não a amemos, para que nós nos afastemos dela, para que nós retribuamos na mesma moeda do mal, pois nada nela há que seja agradável aos nossos olhos. No entanto, é justamente nessas ocasiões que nós podemos amar o próximo da forma como Deus nos ama, ou seja, de forma gratuita, unicamente por amor de Deus, unicamente para que nós busquemos a maior glória de Deus pela salvação desta pessoa que nos fez mal, e para que nós possamos ser amigos, ao menos na eternidade, ao menos em Deus. Em outras palavras, Deus nos dá a oportunidade de fazermos com o outro aquilo que Ele mesmo fez conosco. É claro que isso não é fácil. É claro que é um combate que pode durar 2, 3 anos, ou quem sabe 10, 20, 25, ou eventualmente a vida toda. Mas que importa quanto durará esse combate, desde que seja por amor a Deus, desde que lutemos com tranquilidade e firmeza, desde que nos levantemos a cada queda. Afinal, nós sabemos que é isso, que é esse combate, que é esta luta, que agradará a nosso Senhor, e é só isso que importa. Peçamos então a Deus, por intercessão de Maria Santíssima, que ela forme em nós o mesmo coração que foi formado nela pela ação do Espírito Santo, um manso e humilde coração, semelhante ao coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.